Como tu és maravilhoso. Como tu és maravilhoso. Aleluia. Posso fazer algo com você profético aqui? Quem ama Jesus? Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Quem trouxe a Bíblia? Levanta os céus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Quem gostaria, quando chegasse lá na glória, pudesse fazer um carinho em Jesus? Eu vou repetir. Quem, se tivesse a oportunidade de chegar lá na glória, poder fazer um carinho no rosto de Jesus, colocar a mão no rosto dele e acariciar? Eu tenho uma boa notícia para você. Não precisa esperar chegar o dia, não. Faz assim na sua Bíblia hoje, ó. Faz assim. Trata com carinho. A Bíblia fala que é o verbo vivo que desceu do céu. Quando eu vou ler a palavra, antes de eu meditar, eu primeiro pego a Bíblia, eu abro a Bíblia e eu faço um carinho. É um costume que eu tenho. Eu gosto de fazer isso porque eu estou me deparando com a palavra. Estou tratando a palavra com honra, com glória. E aonde tem uma orelhinha na Bíblia, eu vou tirando a orelhinha. Por quê? Porque é um carinho que eu tenho com a palavra de Deus. Começa a fazer isso. Não é uma doutrina da igreja, não. Mas eu quero que você faça isso e comece a ter esse relacionamento com a palavra de uma maneira diferente. Você vai perceber que algo diferente vai acontecer na sua vida. Não é mais um livro. Quantas vezes eu já vi deixar Jesus empoeirado em cima da televisão, né? Se Jesus ficasse na casa, não ia nem deixar tomar banho, né? Porque a Bíblia está lá em cima da TV e aquela poeira. Só no Salmo 91, né? A pessoa queria só ouvir aquilo de Jesus. Limita Jesus só no Salmo 91, mas ele é completo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Então começa a ter esse relacionamento com a palavra de Deus, e você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não se relacione com um livro, relacione com a pessoa chamado Jesus, porque o verbo é o verbo vivo que desceu do céu. Esse é Jesus. Então você pode se relacionar com ele. Você não precisa esperar chegar naquele dia. Você pode fazer isso todos os dias, ou todos os momentos que você tiver fome e desejo dele, e ali tocar em Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Se vocês quiserem ficar aí, pode ficar aí, tá? Se quiserem ficar, os backs, o pessoal que canta, pode sentar, mas o pessoal da música, se quiser sentar também pode sentar, mas se quiser ficar aí também, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu quero que você se coloque em pé agora para ler esse texto. Aleluia. Em reverência ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, é isso? Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu vou repetir com vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem. Você percebe isso? E ninguém vem. Ele não está dizendo ninguém vai. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai se não for por mim. Feche os seus olhos. Pai, nós sabemos que Jesus é esse caminho, e é por isso que nós estamos chegando nele, e é por ele, porque se não fosse Jesus, a porta do Éden, o jardim, a porta, quando o homem foi lançado para fora do Éden, dois anjos, dois querubins ficaram ali guardando a entrada do homem naquele jardim. Mas o Senhor é a porta, Jesus, que nos faz entrar dentro deste jardim precioso. E nós
Queremos repreender agora todo espírito maligno que venha roubar essa semente, que venha roubar essa palavra. Queremos aqui determinar que os nossos corações estão abertos para receber a tua palavra, porque a tua palavra é vida, é saúde para os nossos ossos e para o nosso corpo. Eu quero te agradecer e te louvar no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês sobre a vida de Deus, sobre Jesus. Quando Deus faz um bonequinho lá no Éden, e é interessante que nós estávamos aqui essa semana, e o Espírito Santo ministrou uma palavra rápida, singela no meu espírito, e eu quero compartilhar com vocês. Falei com os jovens ontem pela manhã lá no acampamento deles, que está uma bênção, e depois à noite eu dei uma retocada lá no retiro de jovens da Assembleia de Deus, no Ministério Belém, em Mojimirim também, foi uma outra bênção. Então o dia ontem foi bem trabalhoso, mas produtivo para a honra e glória do Senhor. E eu quero compartilhar com você porque o Senhor, primeiro, Ele cria o lugar, Ele cria o ambiente, Ele cria todas as coisas, Ele cria os animais, e nenhum desses animais Ele sopra. Ele não traz a vida de alma vivente nesses animais. Ele faz as aves, Ele faz os peixes, Ele faz os animais que correm por todo o campo, mas você não percebe Deus olhando para esses animaizinhos frente a frente e soprando nas suas narinas, fazendo assim. Deus não faz isso com eles. Mas quando Ele pega um boneco de terra vermelha, que a palavra Adam, ele significa isso, um boneco de terra vermelha, Ele molda esse boneco, Ele faz um boneco, e aquele boneco está ali maravilhoso, moldado pela própria mão de Deus. Adão não era qualquer pessoa, Adam, ele não era um ser ruim, feio, porque foi esculpido pela própria mão de Deus. Às vezes a gente se rende ao trabalho desses grandes escultores, você percebe a prática, né, e a habilidade nas mãos de certos escultores, de fazer alguns desenhos, alguns moldes por aí, você fica apaixonado por aquilo, e é a própria mão de um homem comum, um homem qualquer, cheio de talento. Imagina o detentor destes talentos, imagina a fonte desses talentos, esculpindo a vida de Adão, e ele deixa aquele bonequinho ali, e ele diz: eu preciso agora colocar vida nele, porque ele não pode ficar estático, eu preciso colocar a minha vida nele. Então ele olha nos olhos de Adão, porque a palavra de Deus diz que ele sopra sobre as narinas, e para que você possa soprar sobre as narinas, ele fica de frente, e ele sopra, e quando ele sopra, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus entra em contato com aquele barro, que não era nada, e passa a ser uma alma vivente. Eu trouxe aqui uma bexiga, né? O meu filho tem muitas em casa, que ele gosta de bexigão. Ele gosta, e a melhor coisa para ele é a bexiga. E interessante, é lógico que Adão não é desse jeito, né? Mas ele pega, ele faz assim. É óbvio que Adão não é gordo, mas o que eu coloquei aqui dentro? Só ar. Tem só ar aqui dentro? Você percebe que tem uma parte de mim aqui dentro, sim ou não? Existem bactérias, alguns falam que DNA está aqui também, né? Mas tem algo de mim dentro desse balão. Então Deus pega aquele barro, aquele boneco bem esculpido, bonito, precioso, ele olha e fala: está faltando alguma coisa. Então ele se enche, e ele sopra.
E ele enche aquele boneco comum de Deus, da vida de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, do Zoe, ou Zoe, da vida incriada. Então nós temos ali a vida biológica e a vida Zoe, a vida incriada e a vida de Deus. Mas o homem, ele falha no seu propósito, ele falha no seu projeto, porque o projeto ali no Éden, era 2 projetos, nós já falamos muito sobre isso, e eu quero repetir isso para você inculcar, gravar isso. A salvação, ela nunca foi o projeto principal de Deus para a vida do homem, nunca foi. O homem, Adão, não nasceu para ser salvo, ele já era eterno, ele não precisava de salvação. Então qual é o motivo de Deus ter feito o homem no princípio? Para 2 coisas. Primeiro, para ter comunhão com o Pai, para que o homem pudesse se relacionar com o Pai, se relacionar com Deus. Olha que coisa preciosa, não é nós que deveríamos nos relacionar, Ele quer relacionar conosco, e por isso Ele fez esse homem, para ele poder se relacionar. Um Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, de todo o universo, de repente Ele faz um homem para ele se relacionar. Ele começa a conversar com o homem, Ele começa a puxar a conversa com o homem, Ele começa a iniciar um princípio de comunhão, porque é desejo de Deus, é desejo do Pai ter comunhão com você. O desejo do Criador do universo é que você seja comunicável com Ele, é que Ele tenha relacionamento com você, não parte de você, parte dEle. Olha que coisa preciosa isso. Quantas vezes, uma pessoa importante que você talvez goste, mandou uma mensagem no seu WhatsApp, ou no seu Facebook, dizendo assim: eu quero conversar com você. Quantas vezes? Mas o Criador de todas as coisas, Ele diz: eu quero ter relacionamento com você, eu quero poder caminhar ao seu lado, eu não quero ser obedecido, eu quero ter relacionamento, eu quero que você comunique comigo. Eu não quero apenas que você se relacione comigo por medo, ou pela obediência. Não, eu quero muito mais do que a obediência, eu quero que você se relacione comigo como um pai com um filho, um relacionamento comum. E o outro propósito é fazer com que você cresça, fazer com que você desfrute dessa terra que eu te dei, fazer com que você governe essa terra que eu te dei. Você sabia que Adão colocou o nome em todos os animaizinhos, inclusive na esposa dele? Você sabia que foi Adão que deu o nome de Eva? Você sabia que a Eva não foi Deus que chamou: tu és Eva? Não, quem deu o nome, quem batizou o nome de Eva foi Adão. Aleluia, glória a Deus. Eva nasceu sem nome, nasceu uma mulher lá, da sua costela, e ele olha para ela e diz: você tem cara de Eva. E aí batiza ela com o nome de Eva. Mas um homem cheio da presença de Deus, cheio da vida de Deus, mas eles erram no propósito, eles deixam de ter comunhão com o Pai, e eles também deixam de exercer o governo sobre aquela localidade, e ele perde esse projeto. O primeiro Adão frustrou, e automaticamente ele perde a vida de Deus. Agora ele é apenas um ser comum, agora ele tem apenas a vida criada, a biologia, a bio, mas ele não tem mais a vida de Deus, porque a vida de Deus saiu dele, o homem espiritual saiu. Ele agora é um ser que precisa de salvação, então entra um plano B, e agora é necessário o homem ter a salvação, para ter acesso à comunhão com o Pai, coisa que você já tem, por causa desse Jesus maravilhoso que nós estamos aqui amando e adorando e servindo. Se não fosse por Ele, jamais poderíamos ter acesso a esse reino novamente, a um reino poderoso, a um reino glorioso. Isso era impossível, mas o sobrenatural aconteceu.
Ele te trouxe de volta a ter relacionamento com Ele, não apenas por obediência, mas algo relacional, e te trouxe de volta para poder governar a esfera, o ambiente que você está. Fala para o teu irmão: Deus te chamou para governar, Deus chamou para exercer governo sobre toda a terra, em nome de Jesus. Chacoalha o irmão aí, fala para você: meu irmão, você nasceu para governar sobre a terra. Aleluia. E é interessante, né? Eu já disse isso, vou repetir aqui porque eu tenho que inculcar isso. O tabernáculo de Moisés tinha 3 portas. Você lembra o nome das portas? Qual era a primeira porta? A porta do ato, como chamava? Caminho. A segunda porta, como chamava? E a terceira porta? Atrás da vida, ou seja, a vida de Deus estava atrás de uma porta. Olha que coisa interessante, lá no Éden a vida de Deus estava em Adão, mas como o homem perdeu a vida de Deus, agora essa vida está atrás de uma porta, inacessível para todos. Somente o sumo sacerdote poderia ter acesso a essa vida uma vez ao ano, mas ele tinha apenas que observá-la. Aquela vida estava fora dele agora, não estava dentro dele. Imagina comigo você poder ver algo e não poder usufruir. Imagina comigo você poder ver a sua Canaã e não poder entrar. Imagina você poder querer desfrutar de certas coisas, mas você não pode ter acesso completo, pleno. Por quê? Porque agora não há uma maneira, não há um mecanismo. E eles viam a vida de Deus naquele ambiente, e a vida de Deus se manifestava ali de uma forma poderosa. E passou-se gerações e gerações, e a vida de Deus ali funcionando. Chega um período de Davi. O tabernáculo de Moisés está no monte Gibeon, o tabernáculo de Davi agora está no monte Sião, e ambas estão funcionando no mesmo tempo. O tabernáculo de Moisés está funcionando no monte Gibeon, e o tabernáculo de Davi está funcionando no monte Sião. No tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote podia ver a vida de Deus. Mas no tabernáculo de Davi e todos aqueles que estavam próximo à arca via a vida de Deus, mas não tinha acesso a ela. Eu imagino a situação dessas pessoas de poder querer tocar, de querer ter de volta a vida de Deus. Aí chega um homem nos dias de Jesus, dizendo para todos os fariseus, para todos os discípulos, para todas as pessoas, dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquilo era uma esperança para todos, porque eles já não aguentavam mais viver longe dessa vida de Deus, aguardavam tremendamente que essa vida viesse a eles novamente, mas eles não perceberam. Eu falei com os jovens ontem pela manhã. Imagina um homem, talvez com uma vestimenta diferente, com cabelão, andando de chinelo. De repente ele olha lá no semáforo, você para o seu carro no semáforo, ele manda você abaixar o vidro. Você abaixa o vidro e fala assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você daria crédito? Se você se deparasse com Jesus hoje, você daria crédito nessa palavra? Porque é como se ele tivesse falado: olha, eu sou o tabernáculo de Moisés, aquilo que foi construído sou eu. Hoje nós acreditamos porque nós temos a palavra escrita, mas será uma pessoa aparece naquele contexto e diz para você: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Como é que você receberia isso? Muitos de nós não receberíamos. Muitos de nós talvez não receberíamos essa vida. E essa vida continua andando por todos os lugares, no meio das aldeias, no meio das sinagogas, nos altos, nos baixos, em todos os lugares, no deserto.
E ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem perder a sua vida vai ganhar a minha. Ele pregando sobre isso, ele dizendo: eu sou a vida. A vida estava ali, materializada na frente deles, e eles ainda não estavam percebendo, até que uns certos discípulos perceberam que a vida estava ali em volta deles, que agora eles poderiam tocá-la, que agora eles poderiam abraçar, que agora eles poderiam apalpar essa vida. Mas mesmo assim, essa vida não era como foi no Éden, porque a vida de Deus estava dentro. Agora a vida de Deus se materializou numa pessoa chamada Jesus. Ela está do lado de fora, mas pelo menos eu estou vendo, eu estou palpando, eu estou cuidando, estou abraçando. E você conhece a história. Jesus é preso, Jesus foi espancado e Jesus morreu. Mais uma vez, aqueles que começaram a acreditar, aqueles que começaram a dizer: poxa, ele era a vida, mas agora ele está morto, a vida morreu novamente, e a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? E eu quero que você abra comigo, por favor, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, a partir do versículo 19, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, quem achou diga amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Queridos, como é que estava a casa deles? Trancadas. A Bíblia diz que as portas estavam trancadas, ninguém entrava, ninguém saía, tudo trancado. Eles estavam com medo dos judeus, e de repente um homem atravessa a porta, atravessa uma porta trancada, ele entra no meio onde eles estão, e ele diz: paz seja convosco. Sabe o que isso faz me refletir? Que não há coração trancado que Jesus não possa entrar. Sabe o que a palavra de Deus me diz? Que se você se fechou para algumas situações, alguns traumas, algumas decepções, algumas frustrações, e você está trancado, isolado, completamente isolado, não há situação que Jesus não possa entrar e dizer: eu trouxe paz neste lugar. Porque a vida de Deus entrou, atravessou a parede, as portas trancadas. E sabe por que ele entra? Porque ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Eu quero determinar algo sobre a sua vida. O seu coração pode estar amarrado, o coração do seu esposo pode estar amarrado em não querer abrir esse coração para receber Jesus. Ele não precisa. Jesus vai entrar do mesmo jeito, porque ele tem a chave. Ele tem a chave. Aqueles discípulos com medo, tristes, trancando para que ninguém pudesse entrar, mas Jesus entrou. E eu tenho uma boa notícia: Jesus vai entrar na sua vida hoje, se não entrou ainda. Jesus vai entrar naquela situação que você nem imagina. Hoje à noite ele vai fazer isso, e ele vai entrar num lugar de tribulação, e ele vai dizer: paz seja convosco. No lugar da tribulação ele vai trazer paz. O texto continua dizendo, versículo 20: e dizendo isto, mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. Imagina, olha, eu sou Jesus, sou Jesus, a vida de Deus. Eu vim aqui para trazer paz, para acalentar o coração, para consolar o coração de vocês. Olha, sou eu mesmo. Olha aqui do meu lado a lança, aonde a lança entrou. Olha as minhas mãos.
Sou eu, Jesus, eu mesmo que posso mudar a sua história, que posso mudar a sua vida, que posso fazer o sobrenatural na sua vida hoje. Sou eu, Jesus. Aleluia. E eles continuam dizendo, versículo 21, e disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, o que ele fez? O que ele fez, queridos? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados; se lhes retiverdes, serão retidos. Lembra no Éden? Quando o Pai sopra sobre Adão, e ele sopra a vida de Deus, e ali ele tem a vida de Deus. Agora o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, a própria vida de Deus veio sobre a terra. A própria vida de Deus venceu tudo que tinha que vencer, cumpriu o seu propósito, chega diante da igreja ali reunida e sopra sobre eles. Ele devolve a vida de Deus à igreja. Por isso nós estamos aqui alegres, porque o único meio de nós alcançarmos o Pai é através do Filho. A única maneira pelo qual nós podemos ter acesso a tudo do Pai é através do Filho. E eu quero dizer algo para você: a igreja tem autoridade e é os detentores, os autores da vida de Deus. Por isso, quando nós encontramos pessoas lá fora, nós podemos dizer: ele soprou sobre a igreja, ele soprou, a vida soprou sobre a igreja, e na igreja tem vida. Essa congregação tem vida, porque ele soprou sobre as nossas vidas, e nós hoje vamos soprar sobre aqueles que não têm vida, para que tenham vida e tenham em abundância. Porque a vida de Deus agora, ela não é escassa, é uma vida abundante. Ei, você tem a vida de Deus. Aquilo que Adão teve e perdeu, através de Cristo, através de Jesus, numa reunião pequena, de poucas pessoas, mas representantes da futura congregação que nasceria ali, ele sopra sobre aquela congregação, ele sopra sobre a igreja. Por isso o diabo tem lutado contra a igreja, por isso o diabo tem lutado contra as pessoas, dizendo: olha, igreja é coisa de homem. Na verdade, a igreja é um mistério que estava reservado para ser revelado nos últimos dias, e ela foi revelada nesses últimos dias, e nós estamos aqui como igreja reunida. Fala para o teu irmão: você era um mistério que estava escondido em Deus, e que foi revelado nos últimos dias. E com detalhe, você é um mistério que tem a vida de Deus. O mundo não pode ter a vida se não ter acesso ao corpo, que é você e eu. E eu quero te dizer algo: Jesus Cristo está aqui, cuidando e zelando por cada pessoa que aqui entrou. Talvez você não tinha esperança, mas Ele é a tua esperança. Talvez você não tinha mais uma maneira de viver, Ele pode traçar uma rota para você diferente do que você viveu até hoje. O seu coração pode estar fechado e amargurado por causa de decepções e frustrações. Jesus vai entrar, vai invadir essa porta trancada, Ele vai se colocar no meio e vai dizer: eu sou o centro, e eu vim trazer paz. Fala para o teu irmão: Ele é a paz que você precisa.
Jesus vai mudar a tua história hoje. Você é o sobrenatural de Deus. Você é o sobrenatural de Deus. O que não podia dar certo, deu certo. Você já é. A certeza de que já deu certo. Se alguém um dia falar para você que você não é ninguém, você pode dizer: a minha carcaça pode não ser, mas eu tenho a vida de Deus. E a vida de Deus me impulsiona a ser o melhor dele sobre a terra. Você tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Existem muitas pessoas lá fora que precisam ser reconciliadas com este Pai. E você tem a vida de Deus para soprar sobre elas e dizer: receba o Espírito Santo. Amém. Eu estava aqui na igreja essa semana e o Espírito Santo diz: assim como o Pai soprou em Ada lá no início, e ele perdeu essa vida, o Filho, que é a própria vida de Deus, soprou sobre a igreja, e nós temos o Espírito Santo. Você quer saber por que nós temos a vida de Deus? Porque existem algumas características do Espírito Santo. Quem ora em línguas aqui? Deixa eu ver. Quem já foi curado aqui algum dia por ele em alguma situação? Quem já recebeu uma profecia ou já profetizou em alguma situação? Olha a vida de Deus fluindo na vida da igreja. Isso é sinal de que o Espírito Santo está fluindo no meio da igreja. Isso é sinal que a vida de Deus está fluindo no meio da igreja. Quantas pessoas aqui tinham uma vida toda arrebentada lá, mas quando se encontraram com Jesus, a vida foi restaurada e transformada. Tem alguém aqui que se converteu ao Senhor nesse sentido? A vida estava uma desgraça, mas se encontrou com a vida e teve vida novamente. Olha a vida de Deus fluindo no meio da igreja. Essa vida continua fluindo. Hoje 4 pessoas estavam distante do Senhor, 4 pessoas aqui, e foram batizadas, e a vida de Deus entrou nelas, para que elas possam ser a vida de Deus para outras vidas que virão. Eu acho que você não entendeu, 4 pessoas receberam vida hoje. Queridos, isso tem que ser automático. Não espera eu falar 2 vezes, não, tem que ser automático. Quando a gente fala que 4 pessoas receberam vida de Deus, 4 pessoas estavam nas garras do diabo, 4 pessoas estavam escravizadas pelo mundo, foram libertas por causa da vida de Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o propósito. E eu sei que Ele está aqui para trazer vida onde não há vida, para reavivar aqueles que um dia tinham vida. Ei, tira a cinza, remove a cinza da sua vida, deixa o vento soprar. A cinza não serve para nada, ou melhor, serve apenas para não deixar o fogo acender. Cinza significa algo que já foi um dia e que hoje já não é mais. Eu fazia, eu tinha uma vida de oração, eu lia a Bíblia todos os dias, eu fazia tanta coisa. Isso é cinza, é o que restou de você. Não deixa a cinza prevalecer dentro do seu interior. Peça ao Espírito Santo, sopra essa cinza. Eu não quero que essa cinza esteja no meu espírito, eu não seja que ela tome espaço na minha vida. Eu quero que o fogo reacenda novamente no meu interior. É tempo de pegar a pá espiritual e arrancar essas cinzas. É tempo de ressurreição. É tempo de Deus fazer algo novo na sua vida, na sua casa. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. O homem natural vive coisas naturais, mas o homem espiritual vive em coisas sobrenaturais.
Você não nasceu para viver o que o mundo está ditando de regras. Você nasceu para viver aquilo que a palavra de Deus declara. E você foi chamado para cumprir o propósito dele sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre esse estado. Em nome de Jesus, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você já é o melhor de Deus sobre a terra. Você tem a vida de Deus sobre ti. Então avive os outros. Se você tem a vida de Deus, você tem motivo de alegria para dizer: eu tenho a vida de Deus. He-Man tem a força, né? Pelo menos ele diz isso. Mas você tem a vida de Deus. E se você tem a vida de Deus, você tem tudo de Deus. E nós precisamos tocar em pessoas, restaurar pessoas, avivar pessoas, curar pessoas. Nós não nascemos para machucar pessoas. O nosso propósito não é ferir pessoas, mas é restaurar pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, abraçar as pessoas, porque isso faz parte da vida de Deus. Jesus não machucou ninguém. Jesus curava, Jesus restaurava, Jesus dava vida, Jesus libertava. E é isso que Ele quer fazer com você essa noite. Ele quer tirar você de uma vida estável. Aleluia. Hoje eu estava escutando um pregador à tarde, e eu chorei no quarto, com tanta unção, um americano. Tremendo o que ele disse. Eu pensei que eu era doido, ele é mais doido que eu. Ele mandou os obreiros deles, os líderes dele, fazer um ninho de águia e levar um ninho de águia no altar. E ele estava explicando sobre aquele ninho de águia, e explicando como a águia constrói o seu ninho nos penhascos, nas montanhas. E interessante que aquele ninho é composto de paus, de uns galhos, uns gravetos pontiagudos, mas pelo lado de fora, não pelo lado de dentro. Dentro do ninho é confortável, mas do lado de fora é para expulsar os leões das montanhas, os lobos. A proteção está do lado de fora, mas dentro é confortável para a aguinha. E às vezes a pessoa acostuma ali dentro, porque a mamãe vem trazer comidinha na boca, a mamãe águia vem trazer comidinha na boca, né? Eu quero comer, mamãezinha. A mamãezinha vai lá, o papai vem e traz, até que aquela aguinha vai crescendo e vai ficando desconfortável. E quando a águia mãe começa a perceber que o filhotinho já está crescendo, ele começa a chacoalhar o ninho, ele começa a mexer nos gravetos, e agora os gravetos que era pontiagudo para fora, começa a ficar para dentro, dizendo para eles: olha, você tem que sair do conforto, você não pode ficar aqui a vida inteira, você não pode ser cuidado a vida inteira, está na hora de você começar a ver o mundo de uma forma maior, está na hora de você pensar grande. E eles fazem no penhasco, porque eles já querem que os seus filhotinhos já nascem, e a primeira coisa que eles abrem os olhos e já vê eles nas alturas. Por isso que a águia faz no penhasco, porque eles não querem que os seus filhotinhos vejam por baixo, mas por cima. E quando aquela aguiazinha vai acostumando, porque é bom você receber o leitinho, é bom você receber o pastoreio, é bom você ter o discipulado toda semana, é gostoso, é maravilhoso, você está do lado do seu pastor 24 horas por dia, como é bom. Ei, mas está na hora de Deus começar a mexer no ninho. E aquela aguiazinha, ela vai se ajeitando, ela vai se ferindo, porque machuca, e ela vai pisando para fora aos pouquinhos, vai se cortando,
E de repente ela percebe que ela pode abrir as asas. Ela diz: isso eu não sabia que podia, porque eu não tinha espaço dentro do ninho, mas agora eu posso mexer. E aquela águiazinha, ela olha e ela vê o penhasco. Mas quando ela olha para o ninho, querendo voltar para o ninho, ela vê aquelas pontiagudas. E a mãe voa embaixo e joga o filho, e o filho em cima. E ela faz: ei, chegou o tempo de você voar. É bom ter o conforto, é bom ter o refrigério, é bom você ser abraçado todo dia, ter o líder na sua casa todo dia, ligar para você para saber como é que você está. Mas ei, está na hora de você voar, está na hora de você começar a levantar voo, porque tem coisa grande para que você possa descobrir. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque você não é qualquer pessoa. Você é um homem espiritual. E homem espiritual não se relaciona com homem carnal. A águia não consegue se relacionar com qualquer pássaro que voa. Ela consegue identificar a tanta distância, e ela não se relaciona, ela não anda com qualquer ave que parece ser, mas ela anda com aquilo que é a águia. Você quer crescer? Quer crescer? Quem quer crescer? Ande com a águia. Tem pessoas que parecem ser, porque tem asa, porque voa, mas às vezes não é águia. E a águia não anda com esse tipo de pessoas, ou de aves, ou de pássaros. Amém? Está na hora de você começar a realçar. Você tem uma asa linda, maravilhosa. Às vezes para voar alto, você vai ter que exercitar os seus músculos, vai gastar energia, mas você vai planar, e vai ter uma visão maravilhosa, porque você tem a vida de Deus. Amém? Quem tem a vida de Deus aqui? Eu vejo o Senhor balançando o seu ninho, está chacoalhando o seu ninho até você sair dele. Às vezes as situações apertam para nós, o negócio fica desconfortável, a gente fala: é o diabo. Não é, é Deus balançando o seu ninho para você voar. Você está sob os cuidados do Pai. O Pai quer que você alcance lugares altos. Chegou o tempo, meu querido, de você viver coisas tremendas. Ai, mas apertou, ai, foi difícil. Moisés também estava no seu ninho no Egito, estava gostoso. As mulherzinhas levavam lá uvinha na boca dele, pegavam o abanador e abanava ele, roupinha lavada. Ele não trabalhava, estava lá sossegado, tranquilo, até que Deus balançou o ninho dele. Ele teve que sair do palácio para ir para o deserto. Porque lá no deserto ele aprendeu a depender de Deus. E você não consegue e nunca vai conseguir conduzir um povo a um lugar que você nunca esteve. Eu vou repetir: você jamais vai conseguir conduzir um povo a um lugar que você nunca esteve antes. Primeiro Deus te treina, primeiro Deus te testa, primeiro Deus chacoalha você, para que quando você conduzir um povo, as pessoas vão passar pelo mesmo problema, e você vai dizer: olha, eu já tive aqui, eu sei que isso daqui é desse jeito, você vai conseguir. Aleluia, aleluia, aleluia. Você só vai conseguir conduzir um povo para o lugar onde você já esteve um dia.
Como é que Moisés ia levar o povo para o deserto? Se ele nunca estivesse lá. Mas ele se encontrou com Deus lá. E é interessante também ressaltar, conta-se a história de um pastor que estava ensinando outro pastor, um jovem pastor, e aquele jovem pastor não estava dando valor no que aquele pastor estava dizendo. Logo aquele pastor não demandou mais energia, não investiu mais, porque viu que aquele jovem não estava recebendo. Você só é atraído por aquilo que você vai ser um dia. Se você não tem atração por aquilo que você vai se tornar, não adianta querer ser aquilo que você não é atraído. A gente percebe quem é atraído por algo. A pessoa é atraída, ela para, ela desliga a televisão, ela para tudo, o seu tempo. Por quê? Porque ela quer se tornar. Lá na sarça ardente, quando aquela sarça começa a pegar fogo, Moisés é atraído por ela, Moisés fica espantado. Quando Deus percebe que Moisés está atraído pela sarça, aí Deus fala para ele, porque quando ele se vira, Deus fala para ele: Moisés. Não é na hora que ele está olhando, é na hora que ele se vira, porque Deus viu que ele se sentiu atraído por aquilo, e aquilo era projeto de Deus na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus pode mudar a tua história essa noite, se você sair do seu ninhozinho. Quem crê que Jesus vai começar a chacoalhar o seu ninho aí? Eu estou vendo a aguinha sendo lançada do ninho. Amém? Fique em pé comigo, por favor. Oh, papai, eu quero cantar uma música que agrada a Jesus, e Ele vai balançar o ninho, Ele vai tirar você do conforto, mas não para te machucar e ferir, para morrer, para você cumprir o propósito dEle, porque o propósito dEle é maior do que aquilo que vocês imaginam. Aleluia, aleluia. Aleluia. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de que me render e te adorar, Senhor.
e me render e te adorar. Diga isso a Ele, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, ganhamos a vida de Deus. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas teu filho me tornei, teu filho me tornei. Circunstância, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Senhor, não queremos ter uma mente pequena. Nós sabemos que o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, como a águia coloca o seu ninho no penhasco. O Senhor nos colocou nas regiões celestiais. Nós não habitamos, o nosso corpo está aqui debaixo do sol, mas a nossa vida espiritual está acima do sol. Porque nós estamos, ó Deus, olhando para o mundo com os nossos olhos que podemos mudá-lo. Porque a vida do Senhor está em nós. E se a vida do Senhor está em nós, aquilo que estava morto vai ressuscitar. Aquilo que estava apagado vai começar a brilhar novamente. O fogo vai acender dentro, ó Deus, deste espírito novamente. Essa pessoa vai ter fome e sede, vai ter compaixão das pessoas lá fora. Ah, Espírito Santo, aviva! Aviva, assim como aqueles discípulos estavam trancados dentro daquela casa, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. O Senhor entrou naquele lugar, trouxe paz naquele lugar. Mas não trouxe apenas a paz, o Senhor também soprou sobre eles a vida. A vida de Deus, e diz: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Oh meu amado, essa noite você pode clamar, você pode orar em línguas, você pode dizer: Senhor, eu preciso de Ti, aleluia, aleluia, aleluia. Se encha, se encha, se encha, se encha do Espírito, se encha do Espírito. Oh, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui dentro de você, pode ressuscitar outras pessoas. O mesmo Espírito que curou pessoas está aqui curando você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Escute. Quando Moisés saiu do palácio, porque o ninho foi balançado, a palavra de Deus nos diz que ele saiu de lá, foi para o deserto.
E ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Agora ele tinha que trabalhar para o seu sogro. Tinha que apacentar o rebanho do seu sogro. O que você recebeu num ambiente lá atrás não serve para hoje. Não serve para esse ambiente. O que Moisés aprendeu no palácio não servia para o deserto. E o que Moisés aprendeu no deserto serviu para o palácio. Eu quero dizer algo para você. Moisés poderia sair do palácio dizendo: eu sou todo poderoso, Moisés. Eu fui criado no palácio. Mas o sogro diz: olha, eu tenho um trabalho para você. Você vai apacentar as ovelhas. Vai lá limpar estrume de ovelha. Ele desceu no deserto. Ele aprendeu no deserto. Deus ensinou ele no deserto, porque ele saiu do ninho, do conforto. Mas lá no deserto ele aprendeu, teve experiências maravilhosas com Deus. E depois Deus o fez um líder tão grande e precioso. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Talvez você entrou aqui essa noite num deserto. Estava confortável, estava tudo bom para você. Mas parece que algo aconteceu que te tirou o conforto. E você acha, é o diabo que fez isso? Não, Deus balançou o ninho. Porque Ele quer que você voe. Ele quer que você alcance lugares maravilhosos nele. E o Senhor está te lançando hoje fora desse ninho, para você bater as suas asas e voar mais alto. Você vai voar mais alto. Você vai viver coisas sobrenaturais da parte de Deus, como você nunca viveu. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Você vai ter relacionamentos sobrenaturais que você nunca teve, porque você aprendeu a sair do seu ninho, do seu conforto, para viver em Deus. Amém. Você crê nisso, amado? É tempo de viver o sobrenatural de Deus. É tempo de experimentar coisas que nós nunca experimentamos. É tempo de alcançar coisas que nós nunca alcançamos. Este é o teu ano. É o ano que Deus vai mudar a tua sorte, a tua história.